Bom, gente, então a gente inicia hoje a disciplina de metodologia científica. A disciplina nós vamos trabalhar nesse período. É uma disciplina que, dentre seus inúmeros objetivos, tem o objetivo de prover recursos para que vocês possam elaborar um projeto, que é o famoso projeto de pesquisa, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar bastante, né? Eu quero que vocês entendam que quando a gente falar projeto de pesquisa, vamos combinar isso. Quando a gente disser projeto de pesquisa, entendam que eu já estou falando de um dos primeiros passos que vocês vão ter que dar para começar a construir o TCC de vocês, certo? TCC que é condição imprescindível e obrigatória que vocês possam obter o diploma de fisioterapeuta. Então, o projeto de pesquisa, ele é o resultado final dessa nossa disciplina de metodologia científica, certo? Nota 1, nós vamos ter um trabalho, vou explicar para vocês, né? Vou fazer um trabalhinho, na próxima aula eu já passo mais ou menos o que é. Na próxima aula eu já devo trazer alguma coisa de trabalho, né? Não avaliativo, para a gente começar a construir o conteúdo da disciplina. E na nota 2 da disciplina, a gente vai fazer um seminário de pesquisa, onde cada um vai escolher um tema voltado para a área de fisioterapia, obviamente, né? Possa render um bom TCC. E no seminário de nota 2, vocês vão trazer esse tema para discussão e explicar cada um dos pontos do projeto que vai ajudar a desenvolver esse tema. A gente vai ter na nota 2 um seminário de pesquisa. Os pontos que vocês vão ter que abordar no seminário de pesquisa da nota 2 são pontos que a gente vai ver no decorrer dessa disciplina. Não sei se alguém já está bem adiantado em relação ao projeto, se já tem alguma ideia, se já tem até orientador. Pode ser que tenha alguém já... Vocês já estão com o orientador definido? Me respondam aí. Eu não. Eu não. Orientador não, mas eu tô num grupo de projeto de pesquisa, mas com a Ariela. Ótimo. Perfeito. Então, já é o momento, gente, de começar, pelo menos, ter uma ideia do tema, tá? Tema. O que é tema? É aquele assunto mais geralzão, né? Pelo menos isso. Por exemplo, tema, fisioterapia respiratória. Título do projeto. As vantagens da fisioterapia respiratória no tratamento das sequelas da Covid-19, tá? Então, o título é aquela coisa bem mais delimitada, bem mais desenvolvida, e o tema é aquela coisa mais geral. Vocês estão no momento de, pelo menos, começar a pensar no tema, certo? Quem já tem um título, quem já tem, por exemplo, algo mais desenvolvido, mais trabalhado, melhor ainda, porque no seminário de pesquisa vai poder já apresentar algo bem dentro da realidade do que vai fazer esse TCC, certo? Mas, de fato, ainda cedo, né? Já é para a gente começar a pensar, mas temos aí uma antecedênciazinha, tá? Então, a gente vai trabalhar a questão do projeto. Essa disciplina, a ideia é essa, é possibilitar que vocês construam esse projeto dentro de parâmetros científicos e vai possibilitar também que vocês apresentem esse projeto não apenas como prerrogativa para iniciar o TCC, como eu disse, mas ele pode servir também até mesmo como um projeto de pós-graduação, um projeto de mestrado, quem sabe. Tenho certeza, conhecendo a turma de vocês, eu tenho certeza, estou imaginando aqui umas carinhas aqui na minha mente, que tem o perfil para continuar a carreira acadêmica, né? Tem aquele
aluno que tem mais o perfil de mercado de trabalho mesmo, e tem aquele que vai atuar no mercado de trabalho, mas vai atuar também na área de pesquisa, e para isso é preciso um mestrado, um doutorado. Tem aquele pessoal que tem um perfil de docência, tenho certeza disso. E para isso, por isso que eu estou dizendo, já entrei nesse assunto por causa disso, esse projeto, para quem pensa em fazer um mestrado, ele vai possibilitar que vocês também possam entrar nesse processo de aprovação no mestrado. Em outras palavras, esse projeto que a gente vai ver é basicamente o projeto que se pede numa avaliação de entrada no mestrado, tá? Mas, enfim, o objetivo da disciplina, eu coloquei o plano de ensino lá no NEAD, né, na sala virtual, e o objetivo da disciplina é possibilitar, além de tudo isso, vários objetivos lá no plano de ensino, outro objetivo é possibilitar que a produção acadêmica e literária de vocês possuam características próprias de um aluno de nível superior, que é a realidade de vocês. O sétimo período é um momento que vocês estão vivendo bem mais próximo do final do curso do que do início do curso. Isso é óbvio. Vocês já passaram daquela metade complicada do curso, já estão naquela reta final, né, na famosa reta final. Então, esse é o momento em que entende-se que você já tem condições de possuir ideias próprias, você já tem condições de pensar por si mesmos em relação à profissão, né? Pensar por si mesmo, vocês já são adultos, já pensam por si mesmo. Mas eu digo assim, em relação à profissão, ao conteúdo da fisioterapia, já é o momento de vocês começarem realmente a pensar por si mesmos em relação à atuação de vocês na fisioterapia, pensar por si mesmos para questionar ou investigar alguma coisa da área, investigar um sinal clínico, investigar um sintoma específico, investigar um fenômeno raro, patologia rara. Nós estamos aí diante de uma epidemia, né, diante de uma doença em que estudos sobre sequelas respiratórias ainda estão bem no comecinho. Com certeza, muita coisa na área da fisioterapia respiratória vão demandar todo um processo de investigação científica, e a partir disso é que vão ser feitas as intervenções, é que vão ser definidas as intervenções da fisioterapia, ou seja, são os estudos, são os trabalhos científicos, as pesquisas científicas é que vão nortear nossa atuação dentro dessa área, né? Só um exemplozinho para a gente entender a importância da gente trabalhar com a mente bem científica, trabalhar dentro de uma lógica científica. Então, entende-se que vocês têm condições disso, né, de trabalhar nessa lógica científica, e dentro dessa lógica científica, afirmar conceitos, consolidar através de uma pesquisa as ideias de algum autor, né, ou até mesmo questionar novas ideias que novos autores e pesquisadores da nossa área estão propondo. O seminário que a gente vai ter na nota 2 vai ser uma atividade muito voltada ao confronto de ideias, e a gente vai buscar privilegiar o debate científico, com isso levar vocês a ter uma mente mais crítica, mais questionadora, que é a característica de um bom fisioterapeuta. Vai ser um momento também, tanto nessa disciplina quanto no seminário da nota 2, vai ser um momento também de tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre os diferentes métodos de pesquisa que existem na área de fisioterapia. E eu estou fazendo questão de falar sobre isso, falar sobre método científico, método de pesquisa, falar sobre análise crítica, reflexões críticas em cima da nossa atuação. Eu estou fazendo questão de falar sobre isso porque, geralmente, essa disciplina de metodologia científica ela é mal interpretada. Pessoas, às vezes, falam assim, o que é essa disciplina de metodologia científica? Aí o outro responde, acho que é uma disciplina para a gente aprender a formatar trabalho. Não se enganem. Eu não trabalho com essa abordagem nessa disciplina.
Não é uma disciplina, em outras palavras, não é uma disciplina onde eu vou abrir o manual de metodologia do BM e ficar falando sobre ele. Não mesmo. Eu vou sim passar para vocês o manual de regras, né, do BM que existe na instituição, um manual que é feito todo baseado na ABNT, famosa ABNT, né? Mas a disciplina não é baseada nesse manual, não é baseada em ABNT. Não pensem que essa disciplina é para a gente ficar medindo mais, 3 centímetros para lá, 2,5 para cá. É por isso que a gente vai esquecer, por enquanto, o manual do BM, também a ABNT. São ferramentas importantes, mas não são a Bíblia da disciplina, tá? E isso também eu quero que fique muito claro. Existe uma parte da disciplina que ela é bem teórica, ela é bem filosófica, que a gente vai entender, vai tentar compreender quais são os passos do método científico. Aliás, primeiramente, a gente vai tentar compreender o que é método científico, quais os passos do método científico, e é claro que tem também toda a questão da parte estrutural do trabalho de pesquisa. É óbvio que sim. Mas o que eu quero dizer a vocês é que não é uma disciplina só de que a gente vai ficar só vendo formatação e ABNT. Não é, tá? Mas vamos em frente. Então, como eu disse, essa disciplina, ela tem essa fama, ela tem uma fama, né, de uma disciplina chata, existe toda uma ojeriza em cima dessa disciplina, e isso acontece não apenas por causa dessa parte, né, da ABNT, muito regrada e muito metódica, mas é uma disciplina também, que eu dou essa disciplina pós-graduação, e lá também existe uma rejeição inicial, né, em relação a essa disciplina, principalmente na pós-graduação, onde a gente tem que trabalhar ainda mais essa parte científica. Então, seja na graduação ou na pós-graduação, e eu quero, inclusive, me permitam trabalhar com uma pegada bem de pós-graduação com vocês, tá? Eu acho que a turma tem maturidade para isso. E eu quero, na verdade, trabalhar essa disciplina não só colocando todo o conteúdo que está lá no plano de ensino, todo o conteúdo teórico, científico, e nem só ficar também na parte de formato, na parte estrutural do trabalho. Então, eu vou variar, tá? Em alguns momentos a gente vai voltar para a parte científica, filosófica, em outros a gente vai trabalhar a parte de conteúdo mesmo, de formato, tipos de métodos, tipos de estudos. Isso tudo, não só o pensamento científico, como também os tipos de método, os tipos de estudo, todo esse conteúdo vai ser muito importante para a construção do TCC de vocês. Bom, geralmente essa disciplina, o pessoal que às vezes acaba não acompanhando, né, opta por não acompanhar de longe, né? Geralmente, quando vai chegando perto do TCC, sempre vem me pedir o conteúdo, o material da disciplina, porque é fundamental para a construção do TCC a gente trabalhar todos esses passos que a gente vai ver nessa disciplina, tá? Então, quando eu falo dessa parte teórico-filosófica da disciplina, estou falando, por exemplo, que a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre a questão da epistemologia. E o que é isso? Epistemologia, a gente vai falar um pouquinho mais à frente o que é. Basicamente, é o estudo crítico do pensamento científico. Basicamente, é o que é? A gente vai estudar como sabemos aquilo que nós sabemos. E há também uma outra questão que a gente precisa conversar nessa disciplina, que é a questão da verdade. Uma disciplina, volto a dizer, ela tem esse aspecto filosófico, que obriga a gente também a ir lá em Platão, o filósofo, né?
com o seu mito da caverna. Não sei se vocês conhecem esse mito da caverna, não sei se vocês já viram em alguma disciplina, mais lá do primeiro período. O mito da caverna é um dos escritos do Platão, o filósofo, né, em que ele faz uma crítica, porque é interessante a gente abordar Platão nessa disciplina. Ele faz uma crítica, eu acho que ainda é uma crítica muito atual, entendo que é uma crítica muito atual. Ele faz uma crítica sobre o processo de observação, ou seja, Platão fala que a questão do olhar da ciência, ele fala sobre essa questão do olhar, da observação na ciência. Ele diz que a ciência, a crítica que ele faz à ciência é que ela trabalha em cima de um único sentido, a observação, ou seja, em cima do olhar. Tem, inclusive, uma frase que um autor de metodologia, que é uma frase muito conhecida, né, nos cursos de mestrado, doutorado, o pessoal fala muito isso, pesquisadores usam muito essa frase, que é: quando o olhar claudica, a ciência manca. Então, esse verbo claudicar, muito próprio até da fisioterapia, né, que é o mancar, e essa frase, ela quer dizer o seguinte: de fato, nós precisamos da observação. Qualquer processo científico, qualquer investigação científica, ela se inicia com a observação. Mas o grande problema é que a gente não pode ficar somente na observação. Preciso aplicar um método de pesquisa. Essa é uma frase muito verdadeira, né? A ciência, embora tenha essa crítica do Platão, e vocês vão entender o que ele quis dizer, essa crítica. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a ciência, processo científico, qualquer investigação científica, ela é baseada na observação. A ciência usa e abusa da observação. Todo trabalho na ciência ele se inicia por meio da observação. Então, o que o Platão quis dizer é que as pessoas, quando ele fala do mito da caverna, as pessoas parecem estar no interior de uma caverna. Vou tentar contextualizar o mito da caverna dentro da disciplina de metodologia científica. O que é o mito da caverna? Imagine um indivíduo que vai fazer uma pesquisa e ele está dentro de uma caverna escura. Lá fora brilha o sol, esse sol ilumina uma vaca que está lá pastando no campo. A imagem da vaca ela é projetada na parede dessa caverna. O indivíduo, o estudante de fisioterapia, o pesquisador, a pessoa que vai fazer uma investigação científica, fazer o TCC, ela está lá dentro da caverna. Ao olhar a imagem da vaca projetada lá na parede da caverna, essa pessoa produz toda uma teoria sobre a imagem sem nunca ter visto a vaca. Em outras palavras, o processo de investigação ele foi desenvolvido no campo da ilusão, não no campo do conhecimento. Isso, basicamente, é o mito da caverna. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele algumas aulas mais para frente. Em algum momento, a gente vai comentar sobre isso, sobre essa questão do mito da caverna. Hoje, nós temos vários teóricos, vários pesquisadores, inclusive da área de fisioterapia, que falam sobre ciência dura e a razão sensível. Ou seja, há uma divisão na ciência entre ciência dura e razão sensível. Os cientistas duros buscam desqualificar a razão sensível, dizendo que razão sensível não é ciência. Fazendo isso para o nosso contexto, a área da fisioterapia, eu devo dizer que é possível, aliás, é extremamente necessário, que vocês trabalhem com essas duas vertentes, tanto com a ciência dura, onde vocês vão trabalhar todas as técnicas, as manobras, onde a gente vai ver todos aqueles protocolos, recursos da fisioterapia, os recursos de intervenção na fisioterapia, isso é ciência dura, mas também é preciso trabalhar com a razão sensível.
é aquela parte que um profissional de saúde não pode jamais esquecer, de que por trás de toda e qualquer técnica, por trás de toda e qualquer intervenção, existe um ser humano, existe uma pessoa. E é preciso muita sensibilidade, bom senso, para trabalhar com pessoas. Quando a gente faz um atendimento, num termo mais humanista, né, quando a gente se prepara para fazer um acolhimento, a gente precisa de sensibilidade para saber que ali na nossa frente não está apenas um paciente ou um cliente, nós estamos diante de um ser humano. E é essencial agregar a eficiência técnica e científica que a gente tem, que a gente adquiriu ao longo da faculdade, é preciso agregar essa eficiência respeito a essa pessoa que nós estamos acolhendo, respeito ao ser humano e também respeito à situação que ele está vivenciando naquele momento. Situação que às vezes envolve necessidades específicas que talvez fazendo aquele nosso atendimento padrão, usando só a ciência dura, a gente não consegue visualizar. Vou dar um exemplo. Essas disciplinas teóricas eu gosto sempre de exemplificar, só para não ficar aquele arcabouço teórico somente, né? Então, qual é o exemplo que eu posso dar em relação à questão da ciência dura e a razão sensível? Vou falar de uma experiência no NASF, né, onde a gente trabalhou com uma equipe de saúde da família, e numa das visitas, a gente atendeu uma senhora que teve um AVC, uma senhora idosa, provavelmente com seus 70 anos. Foi um problema muito sério, né, porque era uma idosa muito ativa, fazia a caminhada dela, tinha muito cuidado, né, com a saúde. E a gente fez uma pesquisa, na época a gente fez uma pesquisa para a UF, sobre a qualidade dos atendimentos no NASF, né? Foi uma pesquisa multicêntrica, uma pesquisa que foi realizada em todo o estado do Rio. E no formulário de avaliação, essa senhora criticou bastante a equipe da fisioterapia. E aí a gente foi investigar, né? Conversei com a coordenadora do NASF, falei, não, a gente precisa entender onde estamos errando, né? Afinal de contas, o formulário, uma avaliação de qualidade em serviço, um formulário de avaliação de qualidade em serviço é justamente para isso, para saber onde a gente está errando e para corrigir o erro e prestar um serviço de cada vez de maior qualidade. E, na verdade, tecnicamente, a equipe estava sendo perfeita. No AVC, a equipe estava seguindo exatamente o protocolo da fisioterapia, que é o protocolo crânio-caudal, ou seja, no AVC a gente começa de cima para baixo, a tratar o paciente de cima para baixo. Tá? Então, o pessoal mandou ver, né, em ombro, membros superiores, braço, né, no lado afetado, trabalhou todo o lado afetado, começando lá de cima, né, acionamos outros profissionais, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, e aí a gente foi saber com aquela senhora o porquê da insatisfação dela com o serviço de fisioterapia. E a resposta dela foi bem simples, né? Eu queria fazer minhas caminhadas, eu queria voltar para as minhas caminhadas e eles não arrumam minha perna. Então vejam bem a necessidade dessa senhora. Tá? Então, muitas vezes, aplicando apenas a ciência dura, a gente marginaliza, a gente deixa de lado, a gente joga para a margem da nossa atuação a principal necessidade do paciente. Então, é por isso que hoje, cada vez mais, se fala em trabalhar com as duas vertentes da ciência. Não apenas com a ciência dura, não apenas com o nosso conhecimento que a gente constrói na faculdade, mas também com a razão sensível. A razão sensível também nos ajuda a prover
um atendimento ainda maior no que se refere à qualidade. Isso é fundamental. Então, falando novamente, voltando a falar da disciplina, isso é fundamental. É fundamental que a gente entenda que quando a gente vai proceder a uma investigação científica, a gente precisa levar em conta, considerar essas duas facetas da ciência, a ciência dura e a razão sensível. E isso vai ser visto, inclusive, nos TCCs de vocês. Tem aqueles que vão desenvolver o TCC numa visão mais dura, a questão do perfil, né? Vão trabalhar um tema mais duro, um assunto mais duro, mais técnico, aqueles que vão buscar sensibilizar o assunto que vai ser abordado. Dependendo do professor que for orientar, né, o conteúdo, se for um conteúdo mais duro, se for um conteúdo mais voltado para a ciência dura, você vai mostrar para o orientador e vai falar assim, corta isso também, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem base científica. Você escreve 10 páginas, mostra para o orientador, ele olha e sobra uma. Mais ou menos assim, é por aí o TCC, tá? Preparem-se, mais ou menos por aí. E a gente sabe que isso, o orientador, ele faz com a intenção de fazer com que aquele trabalho tenha um rigor científico cada vez maior, tá? Mas o mais coerente é que você referencie, sim, o seu texto, que você busque base científica para o seu texto, mas é fundamental que você não abra mão também da razão sensível, colocando a sua experiência enquanto fisioterapeuta fisioterapeuta que já atuou no estágio, que já, mesmo o observacional, aquele fisioterapeuta que já está atendendo, tendo contato com pacientes, há uma forma de colocar esse seu ponto de vista, sua opinião, no trabalho científico. E isso também a gente vai ver dentro dessa disciplina, né? Você usar a sua razão sensível, usar aquilo que você vivencia no estágio, usando, obviamente, uma linguagem científica. Isso a gente não vai abrir mão, obviamente, né? A linguagem científica na hora de redigir o nosso TCC e também o nosso projeto de pesquisa, né? No projeto de pesquisa já é preciso trabalhar com essa linguagem científica. Há um outro ponto que também precisa ser destacado, que sempre rende debates interessantes nas universidades, nos congressos, nos fóruns, né? E que ainda está voltado para a ideologia de Platão, que é sobre as pessoas que tentam fazer uma dissertação, tentam fazer um TCC, uma tese de doutorado, ou escrever um artigo, tentando causar um impacto no mundo. Isso não existe, gente, tá? O trabalho que vai ser cobrado de vocês no final do curso não é um trabalho, não vão com essa ideia, com esse pensamento, eu vou fazer um trabalho que vai causar um impacto no mundo da fisioterapia, vai revolucionar o mundo da fisioterapia. Né? O que a gente vai cobrar é um trabalho honesto, um trabalho com início, meio e fim, um trabalho com rigor científico, um trabalho muito bem estruturado sob o ponto de vista metodológico e eticamente também, né? Questão ética, nós temos um CEP, o Comitê de Ética em Pesquisa, na instituição. Então, esse é o tipo de trabalho que vai ser cobrado de vocês. Um trabalho muito bom, um trabalho bem próximo da perfeição metodológica e muito bem adequado sob o ponto de vista bioético, né? Mas, às vezes, as pessoas tentam, os pesquisadores, isso aí eu vejo muito, né? A pessoa tenta, com o seu trabalho, com a sua tese ou com o seu TCC, construir uma verdade. É outro ponto que a gente vai abordar. Né? E isso, no meu ponto de vista, como eu disse, não existe. Você hoje faz uma pesquisa que, se outra pessoa usar o mesmo tema e a mesma metodologia que você usou, pode encontrar resultados diferentes.
Isso aí vai entrar na questão da análise contextual, análise do contexto, vai entrar também na coerência de escolher o método correto para aquele problema de pesquisa que você elegeu. Mas outro ponto que a gente precisa compreender nessa disciplina, é um dos objetivos dessa disciplina, é desconstruir o conceito de verdade. A ciência não existe para validar a verdade, muito pelo contrário. A ciência existe para questionar qualquer coisa que se apresente como verdade. Na minha graduação, foi a primeira pesquisa que eu fiz, um outro exemplo, né, verídico, infelizmente, mas que vale a pena colocar aqui. Está em cima desse conceito de verdade. Eu observei, lá na minha graduação, durante o meu estágio, que cada bola suíça, cada bola de pilates, às vezes estava com uma calibragem. Vejam, isso acaba refletindo o que eu acabei de dizer também, que eu disse lá no início, né? Todo processo investigativo, todo processo de investigação científica começa com a observação. Então, eu observei, né, que cada bola suíça, cada bola de pilates, tinha uma determinada calibragem. E aí, eu elegi um problema de pesquisa. Será que as calibragens diferentes, interferem no tratamento? Interferem no resultado final do tratamento? E aí, contei isso para uma professora, né? Eu falei dessa observação que eu tinha feito para uma professora, e ela falou, isso dá um bom projeto de pesquisa, né? Na época, fizemos o projeto de pesquisa, submetemos a comissão de pesquisa, fizemos todos os passo a passo do método, escolhemos um método, separamos os grupos, né, um grupo com uma determinada calibragem, um outro com calibragens diversas, e a conclusão da pesquisa foi que não, calibragens diferentes não interferiam no resultado final do tratamento. Perfeito. Eu fui, né, valeu como experiência para mim, porque eu fui com aquela verdade pronta, né? Nossa, isso aí vai dar um artigo e tanto, eu vou colocar esse artigo, eu vou definir a calibragem tal para as bolas, e isso vai passar a ser o protocolo na área da fisioterapia, e na verdade não interferia, né? Interferência era irrisória, era irrelevante, não era significativo. Então, isso mostra que a gente não tem que fazer uma pesquisa tentando construir uma verdade. Isso é um erro quando a gente fala em metodologia da pesquisa, em metodologia científica. E isso leva também a uma outra questão da metodologia científica, e que a gente não pode deixar de considerar, que é a questão do ambiente, a questão da análise contextual. Em outras palavras, a gente precisa estar atento ao ambiente que a gente está inserido. Precisamos estar atentos ao ambiente em que a gente vai desenvolver a nossa pesquisa. Precisamos considerar o contexto do local onde a gente vai realizar a nossa investigação. Exemplo, se uma pessoa faz uma pesquisa, por exemplo, sobre violência no Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro, que a pessoa decida fazer uma pesquisa, escrever um artigo, né? Violência no Morro do Alemão, no estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, ela pode fazer pesquisa, só que ela não pode achar que aquele critério de verdade, aquele critério de violência, serve para qualquer lugar do mundo. Óbvio que não. Eu tive um professor no mestrado, ele desenvolveu uma pesquisa em parceria com a Universidade Estadual do Ceará, e professor muito bom, estudioso, não, pesquisador mesmo, não apenas pesquisa, mas publica os resultados do trabalho dele, isso é fundamental. Essa disciplina a gente vai falar também sobre publicação, a importância da gente publicar aquilo que a gente pesquisa. Se a gente trabalhar dentro de uma coerência metodológica e científica, a gente vai conseguir publicar
o nosso TCC, principalmente porque o TCC da fisioterapia, o produto final dele é um artigo científico, então fica mais fácil ainda da gente publicar. Mas então esse meu professor do mestrado, ele realizou uma pesquisa que eu achei muito bacana. Foi uma pesquisa que rendeu não apenas um artigo, rendeu um livro, Saúde e Extensão Universitária no Interior do Ceará, o nome do livro dele. Na época, houve um lançamento do livro ali na Rural, né, na Universidade Federal Rural, e eu fui lá no lançamento do livro dele. E aí a gente estava conversando, né, ali no auditório, onde foi o lançamento do livro, e chegou uma menina, né, uma acadêmica, disse assim: professor, olha, eu folheei o seu livro, né, eu adorei o trabalho que o senhor desenvolveu lá no Ceará, e eu cheguei atrasada lá no stand, não tem mais o livro para vender. Será que o senhor não teria um exemplar aí para comprar do senhor? Preciso muito desse livro, porque eu gostei muito da sua ideia, eu quero desenvolver esse mesmo projeto que o senhor fez lá na minha comunidade. Ele, como autor do livro, ele tinha todo interesse em vender o livro, mas ele olhou para ela e disse assim: você é de onde? Aí a aluna disse assim: eu sou de Nova Iguaçu. Ele disse: olha, eu te dou um livro, nem vou te vender, te dou o livro, faça a dedicatória, mas para isso você vai ter que me prometer que antes de aplicar a metodologia científica, metodologia da pesquisa que eu apliquei no meu trabalho, você vai verificar se ela é coerente com a realidade da sua comunidade. Perfeito. Por que ele disse isso? Que antes dele desenvolver o trabalho dele lá no interior do Ceará, ele precisou analisar, entre as inúmeras metodologias que existem, qual delas seria mais eficaz, qual dessas metodologias daria resultados rápidos, ou que não demorassem tanto, que fossem principalmente resultados fidedignos, que não fossem resultados falsos. Então, um dos grandes objetivos da metodologia científica é esse. O objetivo da metodologia científica não é reproduzir modelos de investigação como muita gente pensa. O grande debate que a gente tem hoje nas instituições de ensino, o grande debate que se tem hoje nas universidades, é que muitas vezes a gente vê uma tentativa de se limitar ao pensamento científico. Em outras instituições, né, não no UBM, mas em outras instituições, o que costuma acontecer nos cursos de graduação? O professor de metodologia já chega com o modelo pronto, né? Taca lá para vocês, diz assim, ó, vocês vão fazer o TCC de vocês assim. Embora existam pontos que são comuns quando a gente vai desenvolver uma investigação científica, quando a gente vai redigir um trabalho científico, o fato é que a gente não pode se prender a uma só metodologia. Por que não? Porque é preciso estar atento ao contexto, à realidade onde você vai desenvolver o seu trabalho. Um outro exemplo que eu posso citar aqui, né, sobre que, só para ilustrar essa questão da metodologia a ser utilizada, exemplo que eu gosto muito de dar, né, eu dou essa disciplina, né, é o exemplo do professor de educação física. Imaginem aí um professor de educação física, né, esse já é um exemplo hipotético, tá, gente, é um exemplo inventado. Mas vou dar um exemplo verídico também, daqui a pouco, sobre isso também. Mas imaginem um professor de educação física, imaginem que esse professor, ele dá aula em dois contextos diferentes, em duas realidades diferentes. Ele dá aula numa escola rural, onde as crianças têm atividades globais, né, elas correm, pulam, nadam no ribeirão, sobem árvore, vão para a escola sozinhos, andam a cavalo, né? Esse é o tipo de criança que esse professor encontra lá na escola da zona rural. Mas ele dá aula também numa escola no centro da cidade, uma escola de elite, né, na zona nobre da cidade,
E nessa escola ele encontra crianças que tipo de crianças? Crianças que moram em apartamentos, né, que descem para brincar no playground com a babá, né, tênis e meia, de vez em quando a babá tira o tênis, né, para ele pisar um pouquinho na terra, né, ela viu lá no Fantástico com o Dr. Drauzio Varela, né, que é bom para criar anticorpos, né, então ela é aquela criança que ele trabalha a sua psicomotricidade o mínimo possível, se deixar, é aquele tipo de criança que se a mãe não exigir, se a babá não cumprir os horários, ele não sai da frente do notebook ou do videogame dele, né? Esse professor, então, trabalha com esses dois tipos de criança. Muito bem, então esse professor, ele, imagine ainda que ele tem uma mesma metodologia de aula. Ele sempre trabalha lá um circuitozinho com obstáculos, né? Ele faz a criança pular uns obstáculos, depois a criança dá um salto na cama elástica e rola no tatame. Essa é a aula dele, né? Basicamente isso que ele dá na aula dele. Então, quando ele vai dar essa aula lá na escola rural, ele tem que ficar tentando catar os alunos, né? Zezinho, desce do muro, você vai cair. Fulano, desce dessa árvore. São crianças que já desenvolvem atividades globais cuja complexidade é muito maior do que aquela aula dele. Ao mesmo tempo, quando ele aplica essa mesma aula lá na escola da cidade, ele vai ter crianças que vão encontrar imensas dificuldades em fazer aquele circuito dele. Ele vai ter crianças que, de repente, vão se machucar fazendo essa aula. E aí ele vai encontrar problemas até com as mães ou com a diretora. Por quê? O que eu quero dizer com esse exemplo hipotético? Essa metodologia dele não atendeu nem uma realidade e nem outra. Então, isso é só um exemplo para a gente entender a importância da gente compreender, a importância da gente ter a coerência de escolher a metodologia de acordo com a realidade em que a gente está inserido. E esse, então, é mais um dos objetivos dessa disciplina. No final dessa disciplina, eu espero que vocês consigam bater o olho numa determinada metodologia, analisar de acordo com a pesquisa que você quer fazer para o seu TCC e dizer: meu TCC comporta esse método está totalmente coerente para a pesquisa que eu quero desenvolver, tá? Ter aquela coerência para escolher a metodologia de acordo com os objetivos da minha pesquisa e, principalmente, de acordo com a realidade que eu vou investigar. Então, gente, só para concluir essa parte introdutória, quando a gente fala em metodologia da pesquisa, a gente precisa, primeiro, rever o nosso conceito de verdade, não entender, não bater o martelo naquilo que a gente pensa como verdade. Como eu disse, né, eu já vi muita gente elaborar TCCs, às vezes até mesmo teses de doutorado. Já vi gente elaborar tese de doutorado com a certeza de que iam encontrar o resultado X e na conclusão do trabalho percebem que não era bem assim. Então, num trabalho de investigação científica, principalmente na área da fisioterapia, a gente precisa ter a mente aberta para novos conceitos de verdade, para novos conhecimentos. E um segundo ponto que a gente precisa observar é a coerência de escolher a metodologia que a gente vai usar na nossa pesquisa de acordo com a realidade que a gente está inserido. É o que a gente acabou de ver, né? Tanto com o trabalho do meu amigo lá no Ceará, a aluna querendo desenvolver exatamente a mesma pesquisa que ele fez lá na comunidade no Ceará, ela queria fazer numa comunidade em Nova Iguaçu. São realidades muito diferentes, né? Poderia usar o mesmo método? Talvez sim, mas precisariam de várias e várias adequações, porque são realidades muito distintas. Então, concluindo, nós temos diversos tipos de métodos,
métodos de pesquisa, métodos científicos, e todos podem ser usados desde que sejam associados à realidade e aos objetivos que a gente quer pesquisar. Deixa eu dar mais 2 exemplos, falei que ia dar mais 2 exemplos, né? Os exemplos, gente, são importantes, sempre nas disciplinas teóricas, os exemplos são importantes para a gente não abordar a disciplina de uma forma meramente teórica, né? Para não ficar só dando conteúdo. Vou dar mais 2 exemplos, mais um exemplo, na verdade, que ilustra a questão da ciência dura versus a razão sensível. E principalmente sobre a importância de analisar o contexto. Tem o exemplo da velhinha, né, da senhora lá, da idosa com AVC, né, abordagem crânio-caudal que a equipe seguiu. Na verdade, a gente poderia desconsiderar isso e talvez começar a trabalhar ali a marcha daquela senhora. Era a necessidade que ela mais queria. E com isso, com certeza, ela ia aderir melhor ao tratamento. Esse é um exemplo. E um outro exemplo que vai servir para ilustrar essa questão, para ilustrar o perigo de se aplicar uma metodologia sem levar ao contexto, é um exemplo de uma pesquisa que também foi desenvolvida pelo UBM. Né? Em 2010, eu acho, pesquisa antiga, um grupo de acadêmicas de enfermagem propôs um projeto de pesquisa com indígenas lá em Manaus. Um projeto de pesquisa em que eles trabalhavam diretamente com tribos indígenas. Elas foram num congresso, elas e a professora, fizeram contato com um grupo de pesquisa do CNPq, que trabalhava com indígenas, né? Eles tentaram trabalhar com indígenas aqui da região, mas aqui eram indígenas bem institucionalizados, então fugiam um pouquinho dos objetivos delas. Elas apresentaram o projeto para a comissão de pesquisa, aqui do BM, né? A comissão de pesquisa fez o contato com algumas instituições, tentando buscar verba, né? Porque o BM não tinha verba na época para bancar o projeto. Uma dessas instituições gostou do projeto e resolveu bancar o projeto, resolveu patrocinar o projeto. Ficou todo mundo feliz, ficou todo mundo muito alegre, né? E teve a verba, aquelas alunas, juntamente com a professora orientadora do projeto, irem para Manaus. A gente firmou uma parceria com a UFAM, né? A Universidade Federal lá do Amazonas, e eles implantaram, então, o projeto. Uma tribo indígena, a FUNAI também entrou como participante, e um dos objetivos do projeto delas era trabalhar ações de educação em saúde, né? Levar algumas educações de saúde que já são consagradas, mas que aquela tribo está um pouco distante da civilização, não tinha ainda, e isso envolvia uma taxa de mortalidade muito grande na tribo, coisas desse tipo, né? Várias ações de educação em saúde. E o UBM ficou, embora não tivesse patrocinado esse projeto, o UBM ficou responsável por receber os relatórios trimestrais dessa equipe. De 3 em 3 meses, as alunas tinham que mandar um relatório e chegava no UBM. Então veio o primeiro relatório, um relatório trimestral, e eles encontraram um problema na tribo, né? Tinha uma infestação de piolhos, e elas elaboraram uma proposta de prevenção da pediculose, né, que é a doença causada pelo piolho. Então, esse foi um problema que eles visualizaram, né? Fizeram uma observação, não precisou observar muito, né? Ele estava infestada de piolho. Então, eles deram esse retorno à comissão de pesquisa e receberam a autorização que eles pediram para iniciar o trabalho de erradicação daqueles piolhos. Então, aplicaram lá os protocolos, né, da enfermagem para esse tipo de tratamento e fizeram lá um projeto informativo,
palestras, noções de higiene pessoal, né? Toda aquela teoria de educação em saúde, todos aqueles protocolos, uma parte do projeto que era experimental, eles desenvolveram, chegaram a desenvolver, juntamente com o pessoal da farmácia, do curso de farmácia, uma espécie de shampoo à base de alecrim e arruda, né? Procedimentos experimentais muito bacanas. Passaram-se 6 meses, veio um outro relatório, né? E a gente recebeu esse relatório e ficamos muito surpresos. Esse relatório pedia o cancelamento do projeto. Então, vejam bem, um projeto que, a princípio, duraria 3 anos, 6 meses, veio o relatório assinado pela orientadora do projeto, pedindo o cancelamento do projeto. Ligamos, né, aquilo assustou a gente foi tentar entender o que tinha acontecido, ligamos para a professora já estava no Rio de Janeiro, e aí marcamos uma reunião para saber o que tinha acontecido, né? E foi uma surpresa muito grande, porque ela explicou que o protocolo contra a pediculose que foi implantado e foi um sucesso. Ele erradicou os piolhos, a infestação de piolhos na tribo. À primeira vista era algo bom? Com certeza, algo bom. Mas o que realmente aconteceu? O que acontecia na tribo quando havia aquela infestação de piolhos? O que as índias, né? O que as famílias daquela tribo faziam? As mães índias reuniam a família toda, os filhos, né? Aquela escadinha de filhos, e eles ficavam ali todos em volta dela, e cada hora era um, deitava ali no colo da mãe, para que a mãe pudesse catar os piolhos. Esse era um dos momentos mais preciosos da cultura daquela tribo, da vida daquela tribo. Ele era um momento de consolidação do vínculo mãe e filho. O senso de união, o senso de família que aquele momento proporcionava era algo, assim, importantíssimo para aquela tribo. E a verdade é que o projeto daquelas alunas, né, o projeto de pesquisa, atingiu seu objetivo usando toda a sua ciência dura e conseguiu acabar com aquele episódio dos piolhos, né, com aquela intercorrência dos piolhos, mas acabou também com um aspecto cultural importantíssimo para aquela tribo. E isso foi algo que causou, obviamente, um descontentamento muito grande, né, na tribo. Não apenas as mães índias sentiram, mas também as crianças. Houve episódios, inclusive, de agressão das índias, né, as pesquisadoras, e elas optaram, então, por cancelar o projeto. Então, conseguem perceber aquilo que eu coloquei no slide sobre a ciência dura e a razão sensível, e principalmente a importância da análise contextual, como é importante a gente entender que a ciência dura sozinha, ela não é suficiente, ela não pode andar sozinha. A ciência dura aplicada sozinha, ela pode levar com que a gente desconsidere muitos aspectos da razão sensível. A aplicação da técnica, a intervenção pura e simples, muitas vezes ela acaba trazendo resultados que, sob o ponto de vista técnico, ele é bom, mas sobre outros aspectos, né, que têm relação com a vida humana, eles podem trazer resultados muito desastrosos, né, como foi o caso desse projeto de pesquisa. Então, é preciso que a gente entenda isso, né? Quando a gente fala em método científico, quando a gente fala em metodologia científica, principalmente, vou ser bem prático agora, quando a gente fala em desenvolver uma pesquisa para escrever um TCC, a gente precisa entender que nós vamos trabalhar com pessoas. Pessoas que possuem formações sociais e culturais diferentes, pessoas que possuem uma personalidade específica, e pessoas que podem responder de maneiras diferentes à nossa intervenção científica, ou até mesmo à nossa intervenção fisioterapêutica. Né? Bom, gente, então hoje eu vou usei esse tempo para apresentar a disciplina,
Eu ia projetar aqui o plano de ensino para vocês, mas eu já coloquei ele lá no portal, depois deem uma olhadinha, né? Mas muitos dos objetivos da disciplina eu coloquei aqui para vocês hoje. Eu entrei nessa parte, hoje nós vamos ficar nessa parte mais teórico-filosófica, como eu disse para vocês, né? Na aula que vem, na sexta-feira que vem, nós já vamos entrar naquela parte mais do modelo do projeto, né? Vamos ver as características adotadas como padrão no BM para estruturação de trabalhos científicos. E aí alguém pode dizer assim, poxa, mas e esse papo de pacote pronto, que você falou que não ia dar um pacote pronto, que você não ia tacar lá, ó, gente, tem que fazer assim, né? Cadê aquele papo, professor, que a gente já está na hora de ter liberdade para criar, para pensar criticamente? Realmente nós temos aí inúmeros recursos metodológicos, temos liberdade para usar todos eles, mas é verdade também que nós temos uma estrutura que é comum, que é, na verdade, uma estrutura universal. Se você for na China, por exemplo, alguém te der um trabalho científico, você não vai entender nada dele, a não ser que você saiba o mandarim, né? Mas pela disposição do trabalho, você vai bater o olho, se for um projeto, você vai ter condição de entender onde é o resumo, onde o autor desenvolveu ali, o que o autor pretende desenvolver, em que parte o autor está desenvolvendo o método, né? Tem o abstract, que é em inglês, que é uma língua bem acessível, essa sim é bem acessível, e aí você já vai saber do que se trata aquele determinado trabalho, né? Então, pela disposição do trabalho, você vai saber onde vai estar a metodologia, você vai conseguir identificar as referências, ou seja, quais os autores que aquele pesquisador tomou como base para desenvolver aquele assunto. Então, existe uma estrutura universal que caracteriza um trabalho científico. Então, vocês vão ter toda essa liberdade. A liberdade de vocês vai ser a liberdade de pensar criticamente, mas essa liberdade, ela vai ter ali, ela vai ser muito utilizada, principalmente naquilo que eu falei. A ideia da disciplina é que no final dela, no final da disciplina, vocês consigam ter a propriedade de analisar os diferentes tipos de estudo, compreender qual é o seu problema de pesquisa, vamos falar muito sobre problema de pesquisa, compreender quais os seus objetivos, e principalmente seu objetivo geral, e a partir disso, escolher o método que você vai utilizar, tá? Isso tudo dentro de uma estrutura que é uma estrutura própria, específica, que vai fazer com que você seja lido pela comunidade científica, pelos outros fisioterapeutas, certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação à disciplina. Hoje é isso, a gente vai bem devagar com essa disciplina, tá? Por hoje é isso que a gente vai ter de conteúdo, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, tanto em relação à disciplina, quanto em relação a processo de avaliação também. Ficou dúvidas em relação ao processo de avaliação? Professor, para mim foi tranquilo. Dúvidas não. Sem dúvida. Então, gente, ó, nota 1. Nota 1 vai ser o quê? Na próxima aula eu já vou trabalhar, já vou fazer um trabalhinho para vocês, tá? Só para a gente construir, começar a construir um determinado conhecimento. A nota 1 vai ser realmente uma prova, vai ser uma prova diferente. Aí eu vou dar um artigo, na verdade uma pesquisa, né, uma publicação de pesquisa científica. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente vai analisar essa pesquisa e a prova vai ser em cima desse artigo, essa pesquisa que eu vou disponibilizar para vocês. Na N2, sim, nós vamos fazer um seminário de pesquisa onde cada um vai realizar um tema, mesmo aqueles que não têm nada em mente, escolham um tema, procurem algum professor que possa dar alguma ideia.
Tem também aí os grupos, né? Grupos de fisioterapia nas redes sociais. Vejam o que o pessoal está falando naquele momento, nesse exato momento. Tem as bases de dados que a gente trabalhou lá em fisioterapia em evidências, né? Fisioterapia baseada em evidências, né? Vão lá no Pedro, né? Nosso amigo Pedro, a base de dados em fisioterapia, ver o que o pessoal está falando mais, o que está sendo mais publicado. Ou seja, na N2, mesmo que você não tenha o seu tema de TCC, preciso que você escolha um tema para a gente treinar como desenvolver esse projeto de pesquisa. Ok? Por hoje é só, então. Se tiver dúvidas, estou por aqui ainda. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Prazer revê-los. Nos encontramos, então, na semana que vem. Boa noite, professor. Abraço. Bom, boa noite, Boa noite. professor. Tchau, Abraço. professor. Boa Até a noite. próxima.